Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso curso de Cálculo 2 vamos aprender a trabalhar com equações homogêneas. Preparados? Então, vamos para a aula. Nessa aula a gente vai falar sobre as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem que são homogêneas. Mas antes de a gente falar das equações diferenciais em si, a gente precisa definir, ou lembrar da definição do que é uma função homogênea. Então, uma função homogênea parte da seguinte definição. Se existe uma função f que satisfaz a condição, essa condição assim, se a função de t vezes o x e t vezes o y for igual a t na n vezes a função de xy, no exemplo vai ficar mais claro, para algum número real n, então a gente diz que essa f ela é uma função homogênea de grau n. Então vai ficar mais claro agora no exemplo, quando a gente faz o seguinte. Então eu vou destacar aqui a nossa definição, que ela tem grau n. Ela é homogênea de grau n. Beleza. Como é que fica nesse exemplo aqui, A gente tem a f de xy igual a x ao quadrado menos 3xy mais 5y ao quadrado. Então o que a gente vai fazer é testar, ver como é que fica a f de tx, ty. Daí a gente vai substituir no lugar do x, a gente vai pôr tx. No lugar do x aqui, a gente põe tx. No lugar do y, a gente põe ty. Aí, no lugar do y, a gente põe ty ao quadrado, beleza? Olha só, todos os termos têm t ao quadrado. Aqui a gente tem t ao quadrado, a gente vai ter então t ao quadrado que multiplica x ao quadrado menos 3xy mais 5y ao quadrado. Olha só, é exatamente o que a gente encontrou aqui, Aqui a gente tem a nossa f de xy. Então a gente tem que a f de tx vezes ty e tx e ty é igual a t ao quadrado vezes a f de xy. Vocês estão vendo como fecha aqui? Então essa daqui ela é homogênea de grau, é uma homogênea de grau 2. Ok? Porque a gente vê que o expoente aqui é 2. Vamos ver esse outro exemplo aqui, A f de xy é dado pela raiz cúbica de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente testa a f substituindo o x por tx e o y por ty. E aí a gente vai ficar com a raiz cúbica, daí a gente tem tx ao quadrado mais ty ao quadrado. Tudo dentro da raiz cúbica. Agora, se a gente tira esse t em evidência, esse t aqui está ao quadrado, a gente pode tirar ele da raiz como sendo t na 2 terços, porque ele está ao quadrado e ele está dentro da raiz cúbica, multiplicando a raiz cúbica de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente vê que essa também é homogênea, porque a nossa f de tx e ty é igual a t na 2 terços da f, que essa daqui é a nossa f de xy. Ok? Então ela também é homogênea. E olha só, mas o expoente aqui é 2 terços, não é um número inteiro, não importa. Se for um número real, a gente tem o grau, esse expoente aqui, o grau nesse caso, ela é homogênea de grau 2 terços.
ok? Nesse último exemplo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer o f de tx, ty. Então, a gente vai ficar com tx ao cubo mais ty ao cubo mais 1. Agora, a gente pode até tirar o t em evidência, como t ao cubo, mas a gente tem o t ao cubo x ao cubo mais o t ao cubo y ao cubo mais 1. A gente não tira o t em evidência em todos os termos. Isso daqui é diferente de um t de t ao cubo, por exemplo, vezes a f de xy. É diferente, porque se a gente pegar o t ao cubo vezes a f de xy, isso aqui vai nos dar o t ao cubo x ao cubo mais t ao cubo y ao cubo mais t ao cubo, que é diferente do que a gente obteve, ok? Então, como ele é diferente, ela não é homogênea. Beleza? Então, esses três exemplos ilustram bem como é que a gente define uma função homogênea. Tem um jeito mais fácil de a gente ver o grau da equação, da função se ela for homogênea, que é o seguinte: a gente pode olhar os graus separados. A gente pode ver esse termo aqui, a gente vê aqui, ó, que o x tem grau 1 e o y tem grau 3. Então, isso daqui tem grau 4, ok? Aí a gente olha para esse outro termo aqui, ó. Esse aqui, o x tem grau 2. E esse aqui tem grau 2 também. Então, esse termo tem grau 4. Se todos os termos têm o mesmo grau, então a gente diz que ela é homogênea. E aqui, no caso, ela tem grau 4. Beleza? Agora, olha para essa outra aqui. A gente tem, nesse primeiro termo, tem o grau 2. E aqui, o y tem o grau 1. Então, como eles são diferentes, ela é não homogênea. Beleza? Então, vejam como é bem mais simples. A gente pode olhar só para os expoentes do x e do y, e aí a gente toma cuidado. Se os graus forem iguais, homogênea. Se forem diferentes, não homogênea. De fato, a gente tem essa definição aqui. A gente pode perceber essa propriedade, que se a f for homogênea de grau m, então a gente pode escrever a f como sendo, a gente pode tirar o x na n em evidência, e a gente vai ficar com a f de 1 e y sobre x. Ou outra forma que a gente também pode fazer é tirar o y na n em evidência, e aí a nossa f vai estar multiplicando uma f, a mesma função, só que no lugar do x vai estar x sobre y, e no lugar do y vai estar 1. A gente pode verificar nesse exemplo aqui, e dá para notar que essas duas funções aqui, elas têm grau 0, ok? A gente tem como jogar todo o grau da função em evidência, ou no x ou no y. Então, esse exemplo aqui, a gente vai tentar fazer isso. A gente vai ver qual que é o grau dessa função. Bom, aqui a gente tem grau 2, aqui a gente tem grau 1 e 1, que dá 2, e aqui a gente tem grau 2. Então, a gente vê cada um dos termos tem grau 2, é igual, então ela é homogênea. Né? De grau 2. Beleza. O que essa propriedade aqui está nos dizendo, a gente vai verificar, é que essa função f de x, ela pode ser escrita como x na n em evidência. Então a gente vai tirar o x na n, que é o x ao quadrado, em evidência aqui, termo a termo. Então eu vou tirar o x ao quadrado aqui, a gente fica com 1. Aí a gente vai tirar o x ao quadrado aqui, a gente fica com 3y sobre x.
porque daí eu tirei o x ao quadrado em evidência, sobra um 1 sobre x. E aqui no último termo fica y ao quadrado sobre x ao quadrado. Na verdade, aqui a gente pode até ver, já ver que essa função aqui, olha, se a gente pegar esse quadrado aqui e colocar nos dois assim, ó, escrever desse jeito, vocês concordam que tudo bem? Então a gente identifica que isso daqui, ó, essa que está dentro do parênteses, é a f, é a mesma f, só que no lugar do x a gente tem 1, e no lugar do y a gente tem y sobre x. Ó, exatamente como a gente estava dizendo aqui, ó. Então isso daqui é igual a x na 2, f de 1 e y sobre x. Né? Porque no lugar do x a gente tem 1, no lugar do y a gente tem y sobre x aqui. Beleza? A gente também, a gente pode escrever a nossa f de xy colocando y ao quadrado em evidência, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Tirando o y ao quadrado em evidência, a gente vê que aqui, ó, no primeiro termo, a gente tem o x ao quadrado, a gente vai ficar com x ao quadrado sobre y ao quadrado. Aí a gente vai ficar com mais 3, o y ao quadrado em evidência, a gente vai ter x sobre y. E aí a gente vai ter mais 1. E aí, a mesma coisa, a gente pode observar que esse cara aqui, ó, a gente pode colocar todo ele aqui no quadrado. E aí fica bem claro que o que a gente tem aqui dentro desse parênteses é a nossa f. No lugar do x tem x sobre y. E no lugar do y tem 1. Então, ela é y ao quadrado, que multiplica a própria f, só que agora a gente tem x sobre y e 1. Né? Isso são propriedades das funções homogêneas. Agora a gente vai ver como é que é uma equação diferencial homogênea. Então a equação diferencial, para ela ser homogênea, ela precisa ser escrita dessa forma aqui. Opa. Então a equação diferencial para ser homogênea, ela precisa ser escrita dessa forma aqui, ó. Quando a gente pega uma função m de xy vezes o dx e uma função n de xy vezes o dy, isso aqui é igual a zero. Mas o m e o n devem ser funções homogêneas com o mesmo grau. Então, qual que vai ser o método de solução? Para a gente resolver esse tipo de equação diferencial, o método vai ser transformar essa equação em uma EDO de primeira ordem separável. Beleza, porque a EDO de primeira ordem separável a gente sabe resolver. Mas como que a gente transforma isso em uma EDO de primeira ordem separável? Então, a estratégia é a gente substituir o y por ux ou o x por vy aqui, ok? E a gente troca a variável independente, então a gente vai ter o v, o u e o v seriam as novas variáveis independentes do problema. Então vamos ver, por exemplo, para a gente demonstrar como que isso vai funcionar, a gente vai ver, por exemplo, se a gente pegar a primeira substituição aqui, ó. Imagine que a gente vai trocar o y por ux nessa equação homogênea aqui. Então a gente já sabe que o m e o n são homogêneas e a gente vai ver como acontece essa substituição. A primeira coisa que a gente vai ter que ver é que a gente vai precisar desse diferencial, o dy aqui. E o nosso dy ele vai ser u dx mais x du. Tá? Porque é um diferencial. Então, agora a gente vai ter o m, ele vai ser uma função de x e ux em dx. Beleza? Aí a gente vai somar com o n, que vai ser x, ux,
Só que o nosso dy, a gente vai escrever aqui como sendo u dx mais x du. Isso aqui igual a zero. Ok? Então, olha só. Como a gente sabe que a m e a n são homogêneas, a gente pode tirar um x na n em evidência e a gente pode ter o seguinte, ó. Tiro o x na n e eu vou usar essa homogeneidade para escrever m, que multiplica 1, m, aliás, o x, eu vou tirar o x na n aqui, e vou fazer 1, e vou fazer u x sobre x, que nem a gente fez antes, né? No lugar do y, a gente vai usar ux sobre x. Então, tiro o x na n em evidência, e fica com o m de 1 e u. Aí a gente vai ter mais... Aliás, aqui tem o dx ainda. Aí a gente vai ter mais... Aqui eu tiro o x na n em evidência. Aí a gente vai ter o n de 1. E aqui o x sobre x, que sobra só o u. Aí a gente fica aqui com... Aqui ainda vezes o u dx mais x du igual a zero. Então, olha só que interessante, essas funções que eram de duas variáveis, elas se tornam de uma variável só. Elas só são de u. Aí agora a gente pode trabalhar essa equação aqui de forma a separar ela. Veja só, o que a gente tem com dx? A gente tem o... o que a gente tem? Aliás, a gente tem o x na n nos dois termos aqui, ó. Então, esse cara com esse cara aqui, a gente pode eliminar. E o que a gente tem com o dx? A gente tem o m de 1 e u. E aqui a gente tem mais u vezes n de 1 e u. Isso aqui tudo tem dx. A gente tem o dx em evidência aqui. Ok? O x na n a gente eliminou. E aí aqui sobra o mais o n, o x n de 1 e u vezes du igual a zero. Olha só, então a gente tem uma possibilidade de separar as variáveis. Isso aqui só depende de u, todo esse colchetes só depende de u, né? Aqui o n só depende de u e a gente tem o x. Então a gente pode dividir tudo por x. Então a gente vai ficar com dx sobre x e dividir tudo por esse colchetes aqui, ó. Então a gente vai ficar com mais. Aqui a gente fica com o n de 1 e u du. E aqui no denominador a gente fica com o m de 1 e u mais o n de 1 e u. Beleza? Igual a zero. Bom, aí, então aqui a gente tem uma fórmula, certo? A gente tem uma fórmula de como a gente pode resolver, porque agora a gente separou. E aí a gente pode integrar em x aqui, a gente pode integrar em u aqui, e a gente vai ter aqui igual a uma constante, certo? Mas o detalhe aqui é que não compensa a gente decorar essa fórmula. Mas vale a pena a gente fazer uma substituição dessa. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver a equação, vai identificar, é homogênea? É uma equação homogênea. Como? A gente vai ver se essa função m e a n, elas têm o mesmo grau. Se elas têm o mesmo grau, são homogêneas e têm o mesmo grau, aí a gente vai fazer uma substituição dessas. Fazendo a substituição, a gente já segue para a resolução. Não adianta a gente querer usar isso aqui como fórmula, porque vai dar muito trabalho, né? Ficar decorando isso aqui como fórmula. Mas o fato é que a gente sabe que essa equação aqui, a gente pode resolver ela integrando nas duas variáveis de forma independente. Vamos ver exemplos de como isso funciona. Aqui a gente tem então uma equação, que é uma equação diferencial de primeira ordem. A gente vai ver se ela é homogênea como? A gente vai olhar qual é a função que está multiplicando o dx.
ela é homogênea de que ordem? Então a gente vai olhar aqui, ó. Qual é a ordem aqui? É 2, aqui também. Então a gente vê que ela tem grau, né? Desculpa, grau 2. Aqui a gente tem grau 2 e aqui também grau 1 vezes 1 vai dar 1 mais 1 vai dar 2. Então a gente vai ter duas funções, as duas têm grau 2 e aí a gente pode usar o método da substituição. Então a gente vai usar a substituição da seguinte maneira: a gente vai substituir o y por o x. E a gente vai fazer o dy como sendo x du mais o dx. Aí a gente substitui tudo naquela equação. A gente pode tirar o... É só substituir, na verdade. Vamos começar substituindo. A gente vai ficar com x ao quadrado mais... Aí a gente vai ter u ao quadrado, x ao quadrado. Porque aqui no lugar do y a gente põe u vezes x. Aí a gente tem isso aqui vezes o dx. Depois a gente tem mais x ao quadrado menos x que multiplica u x ao quadrado. Então, na verdade, eu tenho u vezes x, fica u x ao quadrado. Né? Então, aqui tá certo. Aí o nosso dy vai ficar x du, que multiplica, aliás, mais o dx. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, a técnica, o método, a gente antes demonstrou, em linhas gerais, que isso daqui é uma equação separável. Será que ela é separável mesmo? Bom, então vamos tentar separar ela. A gente vai ver que todos os termos têm o x ao quadrado. Lembra que a gente tirava o x ao quadrado daqui? Então aqui eu vou ter 1 mais u ao quadrado dx. Aí aqui eu vou ter mais 1 menos u, que multiplica x du mais u dx. Eu poderia já ter tirado em evidência esse x ao quadrado antes, porque a gente sabia que isso seria possível pela propriedade das homogêneas. Mas tudo bem, vamos lá. Agora a gente vai ter... Quem que a gente tem multiplicando o dx? Então eu vou colocar o dx em evidência aqui. Quem que está multiplicando o dx? A gente tem 1 mais u ao quadrado. Vou pôr 1 mais u ao quadrado. E aí o dx aqui a gente tem 1 menos u vezes u. Então a gente tem mais u menos u ao quadrado. Isso daqui vezes o dx. E aí a gente tem com o du, a gente tem x que multiplica 1 menos u du igual a zero. Aqui já fica mais claro. Ó, esse cara se elimina, simplifica. E a gente pode dividir tudo por aqui, ó, 1 mais u e também dividir por x. Então a gente fica com dx sobre x mais a gente fica com 1 menos u sobre u mais 1. 1 mais u du igual a zero. Aí agora a gente vai querer resolver isso daqui. Primeiro a gente tem que fatorar, né, fazer em frações parciais esse 1 menos u sobre 1 mais u. Daí a gente consegue resolver, senão não consegue. Então a gente fica com o dx sobre x, mais aí a gente vai ter, fazendo essas frações parciais, a gente fica com menos 1 mais 2, 1 mais u. Essa parte aqui vocês vão ter que verificar. Pode verificar como? Faz o produto, faz essa soma aqui, fazendo o mínimo, vocês vão verificar que vai dar o nosso termo anterior aqui, du, igual a zero. Porque agora, quando a gente faz essa integral aqui, ó, essa e essa, separados, a gente vai ter o quê? A integral do 1 sobre x é o ln do módulo do x.
Aí aqui, a integral em du fica menos u, do menos 1, né? A integral de 2 sobre 1 mais u vai ficar mais 2 ln do módulo de 1 mais u. Ok? Então aqui no lado esquerdo a gente tem esses termos e no lado direito a gente pode escrever, né, integrando o zero, uma constante, o zero, a gente pode ter o ln de uma constante, do módulo de uma constante. Eu vou escrever dessa forma porque é conveniente para a gente rearranjar os termos aqui. Então, bom, faltou espaço, eu vou usar um pouquinho aqui do espaço que eu separei para outro exemplo. Qualquer coisa eu apago tudo depois, mas aqui o que a gente vai fazer? A gente vai voltar à substituição. Voltando, como que a gente volta? A gente vai substituir no lugar do u, o y sobre x. Então, no lugar do u, a gente vai ter, aqui a gente vai ter o ln do módulo de x, beleza? Aí eu vou ter mais o ln do módulo de 1 mais y sobre x. E esse 2 que está multiplicando aqui eu vou colocar ao quadrado. Então até eu nem preciso mais desse módulo, porque quando a gente eleva ao quadrado vai ser sempre positivo, né? Então aqui está esse termo. Aí a gente fica com, eu vou colocar aqui mais menos o ln do módulo de c igual, aí eu passo esse u para o outro lado, vai ficar y sobre x. Ok? Então, agora, a gente fica com y sobre x, aqui o menos ln de c, o ln do módulo aqui, só para manter o padrão, né? De 1 mais y sobre x ao quadrado, e aqui o ln de x. Agora a gente pode rearranjar, reorganizar os termos e utilizar a propriedade dos logaritmos. Então a gente vai poder escrever o ln do módulo. Quem que a gente tem aqui no numerador? A gente tem x, que multiplica 1 mais x sobre x ao quadrado, dividido por c. Aqui, igual a y sobre x. Então esse daqui passa dividindo, esse aqui os dois estão multiplicando. A gente pode ainda rearranjar esses termos aqui. A gente pode escrever o ln do módulo. Então aqui, ó, tirando o quadrado, digamos que a gente pode tirar o x ao quadrado em evidência, e a gente vai ficar com 1 mais, aliás, x mais y ao quadrado, aqui no numerador, dividido por cx, igual a y sobre x. A gente ainda pode elevar tudo à exponencial, e a gente fica com x mais y ao quadrado sobre cx igual a e na y sobre x. Ou ainda x mais y ao quadrado igual a cx e na y sobre x. Então a gente vê que, bom, é complicado, a gente, né, tem bastante trabalho, mas é possível. Fazendo essa substituição, sendo essa equação homogênea, a gente consegue transformar ela em separável, resolver elas de forma separada, né, integrando cada um dos termos. Aí aqui eu fiz um rearranjo de termo usando propriedades de logaritmo e a gente chega numa solução geral. Então aqui a gente tem uma solução geral. Beleza? Bom, então para eu poder fazer esse outro exemplo que eu tinha que separado aqui, eu vou ter que apagar tudo, então me aguardem um instantinho. Então eu apaguei aqui a questão e aquele exemplo que estava aqui, eu puxei aqui para o lado, para a gente poder olhar para essa equação diferencial. E bom, a gente sabe resolver ela se ela for de variáveis separáveis, né? Se a gente conseguir separar, a gente resolve.
Só que aqui a gente não consegue separar. Então o truque é a gente ver se ela é homogênea. Então, para ver se ela é homogênea, a gente vai olhar para esse cara aqui e vai ver qual é o grau dele. O grau aqui no caso é 1 vezes, mais 1, então a gente tem 2, só que a gente tem a raiz. Então a gente tem 2 e divide por 2 aqui dá um grau 1. Ok? Aí esse cara aqui tem grau 1, então beleza. Essa função m tem grau 1. Aqui o x tem grau 1 também, então m e n tem grau 1. Então ela é uma equação diferencial homogênea de grau 1. Sendo assim, sendo homogênea, a gente pode fazer uma substituição e aqui a gente vai substituir o y como sendo o x, de novo. Aí o nosso dy vai ser u dx mais x du. E aí a gente vai substituir lá na nossa equação. Então a gente vai ficar com o seguinte, vamos lá. 2 raiz de 2 vezes, aliás, 1 vezes x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado. Então o x já vai sair da raiz. Menos u vezes x. Esse aqui é o que está multiplicando o nosso dx. Aqui. Aí a gente vai pegar menos x, que multiplica o dy. Então a gente tem o dy é u dx mais x du. Então essa daqui deve ser separável, tá? Mas aí a gente vai ver como é que ficam os termos. Primeiro eu vou reorganizar tudo. A gente pode ver que a gente pode, aqui, a gente pode tirar o x em evidência em todos os termos. Então esse x aqui vai ser eliminado com esse e esse aqui. Porque esse daqui vai sair em evidência, x ao quadrado, então vai ter x em todos os termos. E aí a gente fica com 2 raiz de u menos u vezes dx. E aí a gente fica com menos u dx mais x du igual a zero. Então, o que a gente tem com o dx? Será que a gente vai ter que dividir? Não, aqui a gente tem 2u aqui, né? Então, até eu vou escrever 2. Então, eu vou tirar o 2 em evidência, vai ficar raiz de u menos u dx. E aqui a gente vai ter mais x du. Agora a gente pode dividir tudo por esse parênteses aqui, né? Então a gente fica com dividindo pelo raiz de u menos u, isso aqui vai sumir, dividido por x, a gente vai ficar com dx sobre x. E aqui a gente vai ter mais du dividido por raiz de u menos u igual a zero. Ok? Então, olha só, a gente conseguiu separar as variáveis. Esse cara aqui, ele é o u no meio. Então fica um pouco mais fácil a gente visualizar ele dessa forma aqui, certo? Aqui ó, esse sinal negativo aqui, eu não fiz certo. Eu tenho que, isso aqui é negativo, isso aqui é negativo, e aí esse daqui é negativo. Ou eu posso simplesmente mudar a ordem desses caras aqui. Aí, beleza. Ok. Tá? Então, agora a gente pode resolver isso daqui. Como que a gente vai resolver cada um desses caras aqui? A gente vai integrar, então, em dx. E aqui, a gente vai integrar em du. Só que esse integral de du aqui, a gente vai fazendo uma substituição. A gente vai substituir o u, não meio, por t. Tá? Porque daí a gente fica com t ao quadrado menos t aqui. E aí fica mais fácil para a gente poder... aí a gente consegue resolver essa integral aqui. Ok? Então,
Na verdade, a gente vai ficar com 2 integral de du. Nem precisava colocar integral ainda aqui. Melhor trabalhar com... Aqui a gente fica com dx sobre x. 2 dx sobre x. Mais... Aí o nosso du, ele vai ficar como 2 dt. O nosso du vai ficar como 2 dt. Aqui. Isso. Como é que a gente vê isso aqui? A gente vê que o u é t ao quadrado. Então a gente fica com 2t dt. 2t dt. Beleza. Agora eu vou substituir o nosso du aqui. Vai ficar com 2t dt. Vou dividir por o u é t ao quadrado menos o t. Isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Agora a gente tem 2 nos dois termos aqui. A gente fica com dx sobre x mais dt sobre t menos 1. Agora, isso aqui faz mais sentido a gente integrar, certo? A gente pode integrar aqui e aqui. Porque antes aqui a gente não sabia resolver isso daqui, mas essa daqui a gente consegue resolver. Agora a gente fica com o ln do módulo de x mais o ln do módulo de t menos 1, igual ao ln do módulo de c. Certo? Usando aquele mesmo truque da constante, como sendo o ln do módulo de c. Agora, a gente pode substituir no lugar do t o u não meio. Então a gente vai ficar aqui com o ln do módulo de x que multiplica u não 1 meio menos 1. Certo? Porque a gente multiplica os dois aqui quando é a soma. Isso aqui vai ser igual ao ln do módulo de c. Tá? Só que aqui a gente já vê que para esse ln ser igual a esse ln aqui, o que está dentro tem que ser igual ao que está dentro. Então a gente tem que o x que multiplica... Olha aqui, ó, o nosso u, eu já vou substituir o u por y sobre x. Então eu tenho o x que multiplica... Aqui eu tenho raiz de y sobre x, porque é o meu u não meio, e o u é y sobre x. Aqui eu vou pôr menos 1, ok? Isso aqui igual a c. Certo? Então, basicamente a gente ainda pode rearranjar isso daqui como sendo x raiz de y sobre x menos x igual a c, ou ainda raiz de x. Aqui eu posso olhar para esse cara aqui como sendo raiz de y dividido por raiz de x, né? Então a gente pode ver que aqui, ó, o x sobre raiz de x, a gente pode ainda multiplicar por raiz de x. Peraí, ficou... Aqui, eu posso multiplicar por raiz de x e... Então eu tenho multiplicar e dividir por raiz de x. Aí a gente fica com x raiz de y sobre raiz de x, que é o termo que a gente tinha, que eu multipliquei por 1, menos x igual a c. E aí esse x com esse aqui vai eliminar com esse aqui, ó, certo? Então a gente fica com raiz de xy menos x igual a c. Então essa daqui é a solução geral dessa equação aqui. Que num primeiro momento a gente não sabe resolver, ela não é separável. Mas fazendo essa substituição porque ela é homogênea, a gente transforma ela em separável. E aí, claro, aqui eu precisei fazer
A gente precisou fazer uma substituição extra para poder resolver essa integral aqui, tá? Mas isso aqui foi uma questão... Aqui ela já está separada, né? Aqui já está separada em duas variáveis, então nada impede a gente fazer mais uma substituição aqui. E aí segue a solução. A gente chega a uma solução geral para essa equação diferencial homogênea. Então agora a gente vai ver como fica um problema com uma condição de valor inicial, né? Um problema de valor inicial que a gente vai ter que resolver a equação diferencial e depois aplicar para achar a solução particular. Então, a gente olha para essa equação e como é que a gente vai resolver aplicando a técnica de separar para poder separar variáveis utilizando a substituição do y igual a ux. Nessa daqui a gente vai usar um pouquinho diferente, a gente vai usar o u igual a y sobre x, porque a gente já tem ele aqui no expoente, vai ficar um pouco mais fácil a gente ver isso. Se a gente divide toda ela por x, a gente fica com, né, o dy dx igual a y sobre x mais e na y sobre x. Então a gente aplica a substituição nessa forma aqui, fica um pouquinho mais simples. Beleza. Agora, a gente substituindo, a gente vai ver o seguinte, ó. Quando a gente faz o dy dx, a gente tem o... Quando a gente tem o dy dx, a gente tem o seguinte, ó. O nosso dy, ele é igual a x, aliás, u dx mais x du. Então, o nosso dy, quando a gente divide por dx, a gente divide por dx aqui e divide por dx aqui. Então, a gente fica, no lugar do dy dx, a gente vai pôr u, que u mais x, que multiplica du dx. Então, esse é o nosso dy dx. Esse aqui dá 1. Agora, vai ser igual a u, porque y sobre x é o u, mais e na u. Bom, agora a gente vai poder rearranjar os termos. A gente pode reorganizar de forma que esse u corta com esse e a gente fica com e na menos u du igual a dx sobre x. Então vocês podem verificar que a gente consegue separar as variáveis dessa forma. Integrando os dois lados, aqui, a gente fica com menos e na menos u, e aqui a gente fica com ln do módulo de x. Aí a gente vai ter mais uma constante. Mais uma constante. Agora, então aqui já tem basicamente uma solução, né? A gente pode substituir, voltar, né? Voltando, usando no lugar do o y sobre x, a gente fica com menos e na menos y sobre x, que é e na menos u, né? Igual ao ln do módulo de x mais uma constante. Agora, no problema, na condição de contorno que o problema dá, condição y de 1 é igual a 1, a gente vai ter que quando o y é 1, o x é 1. Então a gente tem menos e na menos 1 sobre 1 igual ao ln de 1 mais c. Então aqui a gente tem esse ln de 1, isso aqui é 0. E a gente tem o c vai ser menos
e na menos 1. Ou seja, ou ainda, né, menos 1 sobre e. Agora, quando a gente substitui aqui na equação, a gente fica com menos e na menos y sobre x igual ao ln do módulo de x menos e na menos 1. Ok? Então, a gente pode rearranjar aqui para ter a solução particular como sendo o ln do módulo de x igual a e na menos 1 menos e na menos y sobre x. Tá? Então, essa daqui seria a solução particular. E essa daqui é a solução geral. Tá? Nenhuma está de forma explícita, porque a gente não consegue isolar o x ou o y aqui, mas essas equações são as soluções para esse problema de valor inicial aqui. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a trabalhar com equações homogêneas e na próxima aula a gente vai trabalhar com EDOs de primeira ordem lineares. Então, lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda um colega a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Vamos encerrar a aula por hoje, nos vemos na próxima. Até mais!